Olá pessoal, estamos começando mais um Falando de Tudo. O que não vai faltar hoje é coisa para se dizer aqui. Vamos aguardar Lincoln Lira aqui no Link TV. Enquanto a turma está entrando aí, a Rose está chegando também. Rose pelo carinho de sempre. Mandar um abraço para a Rose e para a Renata, que elas são muito carinhosas, muito gentis aí de estar junto com a gente. Estavam na outra live comigo e estão por aqui. Muito bacana. É sempre muito bom ter a companhia de vocês. Não tem a menor dúvida. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu quero dizer a você que eu fazendo a edição, fui ouvindo as nossas conversas sobre o Caxambi. Uhum. E aí, rapaz, isso me provocou uma nostalgia medonha. Porque legal. você sabe que eu fui rememorar todo aquele tempo de Caxambi, das coisas que se fazia na infância, na juventude. Uhum. Era muito legal, né? E eu gosto muito de lembrar, principalmente quando a gente percebe que a infância, a juventude, a adolescência fizeram parte da constituição da personalidade que a gente tem. Como ela faz parte da moldura, né? Da moldura não, na verdade, da montagem, da construção que a gente faz sobre a vida da gente. Quanta coisa que parece simples, mas que fazem toda a diferença quando você percebe o homem que se constituiu, né? Você lembra que com pouca idade, você estava falando que você estudava no Sarmento e vinha andando, né? Isso já é uma demonstração de confiança dos pais e autonomia adquirida pela confiança que conquistavam. Coisa que quando você faz um comparativo com os dias atuais, você percebe uma insegurança muito grande, não só nas crianças, mas nos jovens, muito fruto, e nos pais também, muito fruto de uma nova realidade, né? De uma nova realidade. O que eu queria dizer é exatamente isso. Que eu não pude fazer com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Porque a minha mãe, por exemplo, ela aos 7, 8 anos, ela fazia sinal para o ônibus, olhava para o motorista, falava, ele está indo para o Sarmiento, e deixava eu entrar no ônibus e ela ia para casa. Sim. Cansei, minha mãe também fez isso, e eu cansei de ir sozinho para o colégio com essa segurança, com essa tranquilidade. Imagina hoje uma criança de 7, 8 anos pegar de forma independente, solitária, uma condução pública, e um ônibus, ou um BRT, ou um trem. É um risco medonho. Medonho. Então a gente teve, por isso que eu sempre falo que nós tivemos uma vantagem muito grande em relação às atuais gerações, às novas gerações. Nós fomos privilegiados. Eu acho que a gente teve não só mais oportunidades, mas como vivemos um estado de coisas que nos permitiu melhores e maiores opções, melhores oportunidades. Coisas que os jovens hoje, infelizmente, não conseguem, não têm, e como é cuidado com isso, né? Infelizmente. Muito bem. Meu querido Lincoln Lira, eu vim hoje com vontade de botar lenha na fogueira e pimenta. Lenha. Aperta o acelerador. E eu vou apertar agora com a primeira bomba para você. Essa semana o seu presidente, que é muito importante que a gente ressalte aqui, eu pelo menos vou ressaltar da minha parte, que eu apoio o presidente Bolsonaro por uma questão simples. Não estou dizendo que eu gosto dele ou deixo de gostar. Porque ele é o presidente. Acabou o assunto. Se fosse o Lula, também apoiaria. Se fosse o Haddad, eu também apoiaria. Seja o que fosse, eu apoiaria, porque é o presidente. Eu tenho que torcer para que o presidente dê certo. Sempre torcer. E a gente, como cristão, devemos ficar com aquelas palavras de Jesus quando falou para Pilatos: ninguém está em nenhuma posição de autoridade se não fosse dentro da soberania de Deus. Exatamente. Muito bom.
Dito isto, eu quero lhe perguntar alguma coisa. Tu vai sair no tapa com ele, não? Tu vai deixar ele É, te bolachar ou não? eu acho isso, assim, o presidente, ele tem a figura da personalidade do Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, tem uma dificuldade com protocolos e com essa coisa de uma educação, de uma gentileza que requer o cargo, né? Então, isso é ruim, porque é a imagem da função presidencial. Eu acho que, por mais que ele tenha razão, por mais que ele seja um assunto que ele não goste de falar, seja um assunto pessoal que envolve a sua esposa, sobre todos os aspectos, não justifica ele chamar o cara pra porrada, entendeu? Não Eu acho pode. isso é de uma baixeza, é de uma deselegância, é de uma falta de educação e protocolo que exige a função, muito assim decepcionante, né? Não é legal. Agora, ele sempre teve essa característica, sempre, Sempre. desde o tempo como deputado, ele tem esse tipo de postura, uma postura que ele não é limitado pelas, vamos dizer assim, pelo protocolo Pelo gestual protocolo. ou pelo protocolo verbal, pelo protocolo das funções legislativas, executivas, institucionais. Ele não obedece isso. Nunca E obedeceu. isso nunca obedeceu. E isso tem a ver com um novo modelo na sociedade em relação à política, que é um modelo em que as pessoas estão demandando por verdade. Então, o público e a população passou a ter uma prioridade de análise sobre as pessoas que estão em cargos institucionais. Exatamente. Acima do protocolo, elas têm uma absorção, elas têm um carinho, elas têm uma aceitação de verdade. Então, quando ele se posiciona, mesmo que excedendo o protocolo, falando uma deselegância daquela, as pessoas o aceitam pelo fato de ser verdade. Agora, isso não significa que eu concorde, não. Eu só estou explicando o motivo, Da condescendência. talvez, da situação e do posicionamento da ocorrência. Não significa que eu concorde, porque eu acho que num Estado de direito, em um Estado democrático, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Claro. Então, eu acho que se exceder nunca é legal, porque eu falo isso como ser humano, porque às vezes eu me excedo. E Não, e eu tenho que. todos Eu nós. me excedo e eu tenho que ter a autocrítica de me aperfeiçoar e me controlar nesse sentido. Porque eu posso estar equivocado e nesse equívoco eu feri uma outra pessoa e isso não é legal, porque existe um limite, a minha liberdade vai até o ponto que começa do outro, E uma entendeu? das coisas do mundo, Lincoln, mais libertadoras é a gente ter a sensação correta e a sensação clara de que nós temos o benefício da errância. Ou seja, eu não sou perfeito. Uhum. Isso é um benefício. Porque quando eu É. me acho perfeito, eu firo e não consigo perceber que feri. Quando eu Uhum. sei quem eu sou, mesmo que eu venha a ferir, eu tenho a certeza de que eu posso estar fazendo isso e eu vou diante do confronto. Diante de ser confrontado, eu vou me arrepender. E essa é a coisa Uhum. mais importante que tem. E uma das coisas que mais acontece, e você percebe claramente, é que volta e meia ele mesmo diz que ele dá as caneladas dele. É uma demonstração É, que sabe exatamente que ele passa do limite, ele passa do ponto. é. E a, E e a a, e a, gente popula também, e a população, ela está num momento, porque nós estamos vindo de algumas circunstâncias governamentais de muita mentira, roubo, coisas erradas. Então, esse histórico mais recente da gente, de mentira, roubo, ladroagem e coisa errada, ele cria um ambiente, ao que eu comentei antes, de absorção de verdade.
Então, mesmo que uma verdade seja excessiva, ela se exceda no comportamento, porque uma pessoa muito especial na minha vida uma vez comentou comigo o seguinte, tudo é a maneira de falar. Tudo é a maneira de falar. Então, ele pode até ter razão, mas essa maneira de falar, você perde a razão. Perde a razão. Então, dentro dessa perspectiva, é muito perigoso nós vivermos sobre essa condição, que parece que é aprovável falar qualquer coisa. E exatamente isso onde eu queria chegar. Essa conversa toda seria exatamente para isso. Porque o que acontece? Nesse momento em que o país anda polarizado, parece que tudo que for feito de um lado é absolvido, né? A pessoa está absolvida por ter feito, já que eu concordo com você, já que eu te apoio, tudo que você faz eu concordo, eu acredito, eu acho que está certo, e eu condeno tudo que o outro lado fizer. Isso a gente tem vivido assim, de uma maneira muito ruim, né, Jans? Eu acho que a gente conversou uma vez lá atrás, nas primeiras vezes que a gente conversou, que é o mundo binário. Que o mundo das máquinas, ele é binário, né? Então, os computadores e a tecnologia que tem por trás disso que a gente está usando aqui, ele é 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Ele é binário. Então, o que acontece? Parece que esse jeito binário de ser, ele está vindo para uma condição humana. Só que eu não aceito ser binário. Eu não aceito ser binário. Eu não sou binário. Ah, Lincoln, você é 1 ou é 2? Não, não sou. Eu não quero ser 1 nem 2. Ou contra ou a favor de Bolsonaro, contra ou a favor da esquerda. Eu não estou nesse pacote. Eu sou Lincoln Lira. Mas parece que hoje, ou você tem que ser 1 ou 2. Só tem 2 opções. E não é assim. A vida não é assim. O meu pai dizia assim, Lincoln, você tem que aprender qual é preto ou é branco. A vida não é preto e branco. A vida é muito colorida. Muito colorida. Né? E isso às vezes isso é interessante também, porque às vezes a gente cita nossos pais só como certos, né? Mas isso era meu pai às vezes ele tinha algumas coisas, porque ele só tinha até a 4ª série. Meu pai era uma pessoa muito dura, muito assim rude, né? Era filho de colono, agricultor, e trabalhou de uma forma como autônomo e teve uma vida bem difícil em relação aos estudos. Só estudou até a 4ª série. Meu pai era relojoeiro. Então, tinha algumas coisas que eu hoje avalio que meu pai falava, que eu penso diferente. Meu pai tinha essa coisa. Mas não é nem só questão de só ter estudado até a 4ª série, não. Também é muito pelo fato de que ele viveu no tempo em que nós tínhamos um mundo das certezas, das certezas absolutas. Né? Pau que nasce torto, morre torto, se deu para isso, vai dar nisso. Era um mundo das certezas determinantes, em que aquilo que era ou parecia ser, efetivamente seria do jeito que se pretendeu. Coisas que o mundo moderno, o mundo líquido, como diria Zygmunt Bauman, não comporta mais, porque, na verdade, nós o que fizemos como sociedade diante de diversas e plurais possibilidades de existência. Então, esse momento que nós temos, eu também não estou nem dizendo que isto está certo, só estou dizendo que é assim que a coisa funciona hoje. Não, e dentro disso que a gente está falando, tem um autor muito importante aí da educação, que é o Edgar Morin, um cara muito coerente, assim, dos mais modernos do desenvolvimento da educação, que ele diz algo assim muito óbvio, assim, que é a questão, o homem é um ser complexo. Então, não adianta um pragmatismo absurdo de achar que é 1 ou 2, posição 1 ou 2, para explicar um posicionamento acerca de uma atitude, de um posicionamento do executivo, institucional, legislativo. Não é só 1 e 2. Ou você é 1 ou você é 2. Então, quando tu é 1, tudo que vem do 2 está errado. Ou quando você é 2, tudo que do 1 é errado. Não. Existe uma posição 3,
que é achar que parte do 2 é certo e parte do 1 é certo também, ou vice-versa. Quer dizer, há uma complexibilidade sobre as nossas opiniões em relação aos acontecimentos. Agora, trazendo à tona do que a gente está falando, eu achei a atitude do presidente reprovável no sentido da forma com que ele fez, a maneira com que ele fez. Não tem a menor dúvida. Mesmo agora, o repórter também, ele foi provocativo. O repórter foi provocativo. Mas a função jornalística, muitas vezes, é da provocação, né? Sim, não, eu não sei se você já tinha idade para ter visto ao vivo. Ao vivo que eu digo é no dia que a coisa aconteceu, né? Mas na época eu vi no Jornal Nacional da noite do dia que aconteceu o então general Newton Cruz, que era o chefe do gabinete civil do presidente Figueiredo. Ele, diante de uma provocação do jornalista, ele foi atrás do jornalista diante das câmeras, ele não quis nem saber. Foi atrás do cara, pegou, tomou o gravador do cara, tirou o microfone, quebrou o gravador, o jornalista preso. Não sei se você já viu essa cena. Eu vi, eu sei. É até perto de uma escadaria. Tem. É de uma truculência absurda. Provocado pelo repórter. Agora, cabe aquele tipo de truculência? Não coube lá e não cabe agora. Não. A gente viu que o repórter daquela época foi provocativo? A gente viu. Sabemos que o de hoje também foi provocativo? Sabemos. Mas por isso eu sou presidente e ele é jornalista. Eu sou presidente e ele é repórter. Se ele pode provocar, eu não posso. E tem uma coisa, Jance, que agora eu tenho falado até pouco sobre isso. Embora ele tenha razão da sua indignação. Né? Agora, tem uma coisa que eu tenho falado pouco a respeito ultimamente, mas eu posso abordar aqui, que é o seguinte: eu, como comunicador, eu me sinto às vezes afrontado, modéstia à parte, por perceber que algumas das nossas lideranças não têm habilidade nenhuma em comunicar. Habilidade nenhuma. Então, eu vejo algumas situações, como, por exemplo, algumas pessoas, elas têm a capacidade de ter acesso a informações das quais elas poderiam comunicar muito bem. Muito bem. Porque elas têm acesso, o presidente, toda a estrutura, eles têm acesso a informações que nós não temos. Não. Então, ele seria capaz de comunicar de uma forma esclarecedora de coisas que a gente nem sabe e gostaria de saber, mas ele perde essa oportunidade para comunicar daquele jeito. Então, é um verdadeiro absurdo. Eu, outro dia, fui numa reunião e ouvi de um grande líder informações, Jansen, que eu queria muito saber e nunca chegaram para mim. Por quê? Porque a inabilidade dele de comunicar é fatídica, é real. Os caras têm uma inabilidade de comunicar impressionante. Então, eu me sinto, às vezes, encurralado, Jansen. Encurralado assim. Pô, Lincoln, o que você está fazendo aí na sua casa? Você precisa falar, você precisa se posicionar, você precisa... Por quê? Porque é um absurdo. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo. O cara... Porque quem fez a pergunta é um cara do Jornal Globo. Cara do Jornal Globo. Um cara do Grupo Globo de jornalismo. Eles têm informações sobre a Globo que nós não temos. Informações que outros colocam que a gente desconhece e que ele poderia falar. Ó, os cheques na conta da minha esposa, tudo bem, eles não justificam os cheques que o seu chefe passou para fulano, o que os seus cheques passaram para Beltrano, as delações, por exemplo, do superdoleiro em relação aos seus patrões. Por que ele não fala isso? Mas não, ele prefere dizer que dá porrada. Olha, então, é ridículo, é a verdade. Chega a ser ridículo. Desnecessário. Pedro II, o nosso imperador Pedro II, que também apanhava mais que sovaco de aleijado, ele dizia que quando alguém o arguía, dizia assim: pô, imperador, você não vai calar a boca desses jornalistas? Ele dizia: imprensa se combate com imprensa. Eu não preciso brigar com eles. É só a gente aqui fazer
a colocação daquilo que é a verdade. Não precisa discutir. Coloca as nossas informações, como você está dizendo. Se eu sei determinadas informações, eu vou colocar. Agora, eu não é calando eles que eu vou conseguir resolver a coisa. É dando outra visão ao mesmo fato que eles estão aludindo. E isso que falta, né? Falta exatamente o que você colocou. A capacidade de promover a opção de enxergar o fato sem que eu precise necessariamente calar a boca do outro. E isso é o que está acontecendo o tempo todo. Né? Claro. Eu não você disse, eu vou calar a tua boca, nem que seja no braço. Quando, na verdade, o que é gerar uma alternativa de argumento, uma alternativa de percepção de quem está assistindo esse nosso embate. Se eu não debate... Sendo que na condição de presidente, ele tem, é o que eu quis dizer, aí que é absurdo para mim, ridículo, desnecessário total, é que na condição de presidente, ele tem uma estrutura de acesso a informações que nem o jornalista tem. Nem nenhum de nós. Nenhum de nós. Entendeu? Exatamente. Então, é uma total inabilidade. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, já seria uma covardia, na posição que ele tem, para as informações que ele tem, disputar uma discussão com um jornalista. Já seria uma covardia. Porque o jornalista não tem acesso ao que ele tem, Jansen. Não tem acesso. O jornalista está chutando algumas coisas que ele acha que tem a ver e tal, beleza. Mas o presidente, ele tem toda uma assessoria de comunicação, ele tem um ministério de... Ele tem a BIM, ele tem um ministério de comunicação, ele tem um histórico, ele tem tudo. Ele tem tudo, entendeu? É verdade, é verdade. Inclusive, ele tem pessoas para preparar isso para ele. Ele não precisa nem preparar. Exatamente. Entendeu? Manda buscar, então, né? Tipo assim, é só eu pegar, ó, se alguém perguntar alguma coisa sobre os cheques na conta da Michelle, eu quero que você me prepare uma resposta, uma pauta de resposta. Acabou. É só esperar a pergunta vir, ó. Pau. Mas nem isso os caras têm. E por que eu puxei essa bola para a gente jogar para cima e discutir, né? Antes disso, deixa eu só até dizer que a Helena Oliveira colocou aqui para a gente, ó, por isso nossa realidade política não reflete a continuidade das ações. A gente precisaria estar melhor preparado, ela tem toda a razão do mundo. Por que eu estou puxando isso? Eu estou puxando isso porque existe uma máxima que a gente que trabalha com comunicação tem muito na cabeça, é de que a sensação causada é mais importante que a verdade. Com certeza. Né? Depois que a sensação é causada, não adianta mais você vir com a verdade. Não. E aí você vai estar sempre tentando remediar o estrago que já foi. Muitas vezes a gente vive um mundo hoje da comunicação, por isso que a gente está falando de comunicação, que vale muito mais a versão sobre o fato do que o fato. São as narrativas, né? Se as narrativas forem bem montadas e forem tomadas como aceitas, dificilmente você desfaz. E no marketing, e no marketing você percebe que a repetição massiva de uma versão, ela tem um impacto na maneira de comunicar maior do que o próprio fato. Sim, porque ela vai gerando verdades, né, de certa forma sedimentadas, né? Uma verdade sobre a outra verdade. Ainda que seja mentira, ela vai se transformando numa verdade sedimentada que está lá. Dificilmente você vai entrar. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque não há ninguém hoje preocupado em ter atenção ao que pode causar de sensação. Em todos os níveis, da população, dos empresários, né, dos grupos políticos, nós estamos precisando de calmaria. Calmaria no sentido de ter descanso, para saber pensar, planejar para onde nós vamos, como é que nós vamos recuperar essa situação. Nós vamos saindo de uma pandemia, a economia foi mexida, nós temos dificuldades. Precisamos ter tranquilidade para recuperar investimentos externos, botar dinheiro novo aqui dentro, subir, melhorar a capacidade de pujança de produção de riqueza. Sim. E até agora nós estamos atolados numa guerra política que não consegue sair, né, não consegue nos permitir sair dessa circunstância que nós estamos, desse atoleiro, para uma produção em que todo mundo esteja torcendo por todo mundo. Porque hoje o que nós temos
é gente de um lado e do outro torcendo para que o outro esteja errado. Uhum. Vai acontecer igual o galo de guerra. Vai todo mundo puxar para cada lado e no final vai estar todo mundo acharcado na lama, que é como acaba o cabo de guerra. Ninguém vence. Uhum. Não é todo mundo acharcado na Ninguém lama, vence. porque são forças contrárias que não deixam a gente ter um vetor de resultado. Então a gente precisa começar a se preocupar com isso. A indignação ela é aceitável, ela é legítima, mas ela não pode ser superior à necessidade racional de conduzir a nação e levar o país à prosperidade e à recuperação econômica. É disso que a gente vem falando o tempo todo. Eu trouxe esse assunto para a gente debater. Na esteira de... Agora, vale o detalhe que essa... Vale o detalhe... vale o detalhe que essa inabilidade, ela não é privilégio do governo federal, não. Essa inabilidade na comunicação, ela é federal, ela é estadual e ela é municipal. Todos os nossos chefes... É impressionante. Todos os nossos chefes do Estado... Tanta fragilidade da comunicação. Impressionante. Impressionante. Você vê, nós temos essa situação no poder público da União, nós temos esse problema no poder público no Estado e nós temos esse problema no poder público no município. Né? E nós ainda temos uma vantagenzinha pequenininha, porque, de certa forma, nós aqui ainda tivemos uma solução melhorzinha do que em outros lugares. Sim. No município. Se você comparar Rio de Janeiro, município, com outros lugares, nós até nos saímos, em relação àquilo que a prefeitura podia fazer, melhor do que em outros lugares. Surpreendente, somos melhores do que em outros lugares. É uma vantagenzinha, mas ainda é muito frágil em termos de pujança, de comunicar, resolver e trazer para a circunstância de tranquilidade, sossego. A gente ainda não tem isso. Você sabia, por exemplo, que o nosso município do Rio de Janeiro foi o município do Brasil que pagou os menores preços dos respiradores para ter aqui? Você sabia que, por habitante, o município do Rio de Janeiro, comparado a São Paulo, comparado com capitais do sul do país, que economicamente estão muito melhor estabelecidas, inclusive na saúde, você sabia que o nosso município do Rio de Janeiro, per capitamente pela população, é o que tem o maior número de respiradores? Você sabia que nós já temos esses respiradores comprados desde o ano passado, como se fosse um verdadeiro profeta de adivinhação dos acontecimentos que viriam sobre a saúde do Brasil e do mundo? Pois é. Isso ninguém... Quem comunicou isso? Não se fala. Não se fala. Eu sei porque eu faço parte do processo de comunicação, estou por dentro disso, estou dentro desse tempo todo. Mas isso, a quem interessaria fazer comunicação disso, demonstrando que houve responsabilidade, acuidade na tocada da coisa pública, pelo menos dentro do município, não acontece. A quem interessa não realiza. Não acontece. É impressionante. É impressionante. Vamos trocar um pouco de assunto, mas indo na esteira dessa história toda. Eu estava falando, hoje eu estou mais comportamental do que político, mas é uma questão que atinge a política também. E eu vou tentar explicar por quê. A gente está vivendo uma quantidade enorme de circunstâncias em que determinadas pessoas se abancam da política para salvaguardar-se das consequências de suas atitudes pessoais, ou profissionais, ou o que quer que seja. Nós temos uma porção de gente tentando galgar condições políticas para ter foros privilegiados, para ter condições de ampla defesa muito maior do que seria uma pessoa comum, um cidadão comum, que deveria se considerar um cidadão comum também, porque ele nada mais é do que um funcionário público, né? Eleito para me representar. Ele não deixa de ser comum. Mas como há socialmente o entendimento de que não é uma pessoa comum,
a gente está entrando nessa mesma esteira. Eu estou te dizendo isso porque a gente se prevalecendo desse status quo, né? Uhum. de privilegiado, para tentar se salvaguardar. E isso está demonstrando para a gente que, em vez de ser uma função que as pessoas deveriam ambicionar para levar e conduzir melhor o país, o município, o Estado, na instância em que ele estivesse pleiteando a função, ele, na verdade, nada mais quer do que se privilegiar da condição que ele almeja atingir. Esse tipo de comportamento vai perdurar até quando num país como o Brasil? Eu não sei, cara. Não sei te responder. É um verdadeiro absurdo, porque essa lei do foro privilegiado, ela é uma lei do tempo da ditadura militar, né? Uhum. Então, ela tem muito a ver com essa questão da maneira como o país era governado, que não havia liberdade para fala, não havia liberdade para algumas ações políticas. Então, essa lei veio proteger essas pessoas que estão em posições importantes e estratégicas no cenário político da nação ou do De Estado. certa forma, representar o povo, né? Tem que ter liberdade Exatamente. em defesa do povo. Exatamente. Então, a lei do foro privilegiado ela foi institucionalizada nesse sentido. Mas só que hoje a gente vive outro tempo. A gente vive um tempo em que as pessoas elas têm a liberdade das suas ações e não há nenhum tipo de perseguição, como havia no tempo da ditadura, para que o cara não fale. Então, essa lei tinha que ser revista. Eu acho, Jansen, assim, que o foro privilegiado, em determinadas situações e áreas jurídicas, por exemplo, o cara que está ali naquela posição ter a liberdade de falar o que quer, eu acho interessante, sabe? E em algumas situações, vamos dizer, ideológicas, ele também tem que ter liberdade para isso. Mas passando disso, como quando o crime é meio que comum, é um crime, o cara matou uma pessoa, ou é suspeito de ter matado uma pessoa, aí é um absurdo. Aí é um Aí não tem absurdo. foro, né, que possa ser. É um absurdo porque é o que você falava. Na verdade, pessoas assim tinham que dar exemplo. Elas tinham Lógico. que ser transparentes, né? Não serem protegidas por uma cortina de fumaça do poder jurídico ou de uma lei que as protege por serem suspeitas de crimes comuns, que não tem nada a ver com Fora, política. fora o Não tem nada a corporativismo. ver. Não tem nada a ver com o exercício de suas funções no Nada. aspecto político, no aspecto legislativo, não tem nada a ver, entendeu? Exatamente. Então Mas as é um pessoas precisaria absurdo, é o que poder. você falou, é um corporativismo pessoal, Sim, né? sim, sim. Um corporativismo do melhor estilo. Você me protege hoje, eu te protejo amanhã. Como eu não sei É. amanhã nem você, a gente vai se protegendo para evitar problemas no futuro. Eu estou Uhum. dizendo isso pelo seguinte, porque eu concordo plenamente que a pessoa, nessa função, ele tenha direito de expressar sem limite nenhum. Não pode ter Uhum. peias para dizer o que ele pensa, em termos Isso, é. de ideologia, até de Uhum. caráter de alguém que ele queira atacar porque ele não concorda com a Isso. decisão que foi Isso porque tomada. porque Tem liberdade. na veia comum você não pode fazer isso. Se de Não, repente eu claro, acusar alguma pessoa na minha fala, eu posso ser processado por isso. tem, claro. Então eu acho que esses caras nessas funções, eu acho que a lei deve proteger. Tem, Porque é claro. como você Também falou, concordo. ele representa o povo, ele representa os trabalhadores, ele representa a classe Mesmo falando empresarial, que ele você concorda, representa todos tem os direito. segmentos da sociedade. Agora, quando o crime ele está na esfera, ou alguma situação está na esfera, vamos dizer assim, normal, corriqueira, por exemplo, o roubo, ou o crime de ter matado alguém, aí proteger, aí eu acho meio absurdo, né? Absurdo. É exatamente isso. Deveria haver um escalonamento, né, Uhum. do seu foro privilegiado. Enquanto estiver dentro do limite da fala, das acusações, dos seus posicionamentos ideológicos ou coisa parecida, total foro privilegiado. Ele pode falar o que quiser, ele teria que ter total Uhum. imunidade parlamentar. Né? Total Uhum. imunidade parlamentar. Agora, Uhum. usou desta imunidade para cometer um crime ou está se escondendo atrás desse foro privilegiado
pelo crime que cometeu lá atrás, Absurdo. não tem que pensar duas vezes. Vai ser caçado e vai ser colocado do lado ou pelo menos Uhum. o seu mandato suspenso de imediato. Exato. Suspende de imediato. Eu não sei se você lembra, o presidente Itamar Franco, que foi o outro que deixou muita gente de cabelo em pé, porque ele era muito diferente da maioria das pessoas, o velhinho não era mole. Um determinado ministro dele foi acusado de uma situação de fraude. Ele não Uhum. pensou duas vezes. Suspendeu o homem e disse: você está em casa para poder se defender. Resolvido o problema, o homem se defendeu, demonstrou que não tinha nada, ele recolocou o cara no carro, sem problema nenhum. Uhum. Uhum. Simples assim. Mas de Simples imediato, assim. para te proteger. Está fora, fica aí na Uhum. geladeira, vai resolver o seu problema, está tranquilo para poder resolver isso. E aí Uhum. as circunstâncias puderam ser mexidas para se restabelecer a verdade. Acabou o problema, Sim. fim de papo. Isso é simples, porque todo mundo está no jogo político, pode ser acusado. Amanhã eu posso ser acusado, você pode ser acusado, a gente pode ser acusado de qualquer coisa. Mas tem que Sim. ter a humildade de saber como vai se portar diante disso e um abraço seguir. Agora, tentar corporativar, segurar, criar circunstâncias que impeçam a verdade de ser restabelecida ou de proteger a sua fragilidade, isso demonstra, na minha opinião, muito mais uma acusar de um golpe, né? Uhum. Acusou um golpe, está legitimando a desconfiança do que exatamente demonstrar indignação pela acusação que recebeu. Uhum. Voltando a questões mais pragmáticas, aí a gente volta um pouquinho em questões políticas, eu queria dizer o seguinte: o teu post hoje sobre turismo e cultura foi muito Uhum. legal. Você já usou por duas vezes uma expressão que eu considero bastante interessante, quando você fala turismo de conceito extrativista. O que você Uhum. quer exatamente dizer com conceito extrativista na exploração do turismo? No sentido pejorativo que você fala? No sentido, até o sentido conceitual mesmo. O que você está conceituando como... Eu acho, por exemplo... Na verdade, o segmento ele precisa ser pensado como uma indústria de lucratividade e fomento econômico. E Isso. não de uma forma. Eu vou dar um exemplo. Talvez. Eu não quero ser incompreendido, mas eu vou dar um exemplo simples e direto para que as pessoas entendam. O ciclo da borracha no norte, na Amazônia, ele foi interrompido porque a maneira que os caras tiravam o latex era uma forma meio dos ribeirinhos e dos indígenas. E aquilo ali fez com que houvesse economicamente uma perda do Brasil como uma potência de produção desse tipo de produto. Um dos motivos. Quando você encara aquela indústria, aquela condição que você tem, seja ela natural, no turismo tem as nossas belezas naturais do Rio de Janeiro. Quando você encara aquilo como uma indústria, entre aspas, e faz aquilo um fomento econômico, você não meramente deixa essa coisa intuitiva e empírica das pessoas aproveitarem o turismo. Você facilita as pessoas a utilizarem, a se servirem, a economicamente produzirem, a economicamente explorarem, mas sempre de uma forma planejada, para que isso não seja a degradação da natureza, para que não seja a degradação da nossa sociedade e o principal, para que você economicamente faça com que o crescimento não só daquele segmento, mas sistematicamente em efeito cascata dos outros setores econômicos de um município. Entendeu? Isso é pensar uma indústria de um determinado segmento. O que acontece com o turismo no Rio de Janeiro é que ele é meio intuitivo. Tipo assim, o pão de açúcar tá lá, e se o bondinho consegue receber, 50 pessoas por meia hora, por uma hora, deixa para lá, que cada um que espere o seu próximo bonde, volta amanhã, ou volta terça-feira, ou quando quiser, ou quando Deus fizer sol.
Eles não estão preocupados com as filas lá embaixo para ter uma cobertura para esperar na fila do bondinho. Eles não estão preocupados numa outra forma de teleférico para aumentar o número de pessoas para subirem no monte. Não, eles não pensam a parada como uma indústria. Eles pensam aquilo intuitivo. Nós temos a maior floresta urbana do planeta, na cidade do Rio de Janeiro, e ninguém nem conhece as trilhas. Existe uma trilha no Rio de Janeiro que ela passa por quase metade de todos os bairros do Rio de Janeiro só pela floresta do Maciço da Tijuca. Eu, que sou um cara que adora esse assunto, nunca tive a oportunidade de explorar essa trilha. Sabe por quê? Porque essa trilha nunca foi devidamente comercializada. Ela não foi nunca devidamente colocada como uma indústria do turismo. Você não tem, por exemplo, uma parceria da prefeitura com os hotéis, mas eu não digo parceria de negócio de van, parceria de negócio... Eu estou falando parceria de concierge, de entender belezas naturais e toda a nossa característica do Rio de Janeiro como uma potência mundial. Então, por exemplo, você tem regiões do Rio de Janeiro, como, por exemplo, ali em Guaratiba, você tem o sítio ali do Burle Marx, que já vieram aqui autoridades do mundo todo. Eu, por exemplo, nunca tive acesso. Sabe por que eu nunca tive acesso? Porque eu desconheço o critério de utilização daquele sítio para visitação. Porque simplesmente isso é abandonado no município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma planificação da questão turística desse serviço para as pessoas nem daqui, quanto mais de fora. Se eu falo português, eu não consigo ter acesso a isso, você imagine o gringo, você imagine o cara de outro estado. Então fica aquela coisa, quando fala de turismo, fala de serviço, de cultura no Rio de Janeiro, você só fala de Copacabana, só fala de Pão de Açúcar, só fala de Maracanã e Corcovado, entendeu? Mas o Rio de Janeiro é uma das cidades mais belas do mundo por suas características de montanha, de praias, o seu clima ameno em boa parte do ano. Mas, cara, é impressionante como essas coisas são tratadas aqui. Elas são tratadas de uma forma leviana. E como a gente comentou no post, tipo assim, de uma maneira assim, como a gente diz na música, qualquer nota. Qualquer nota significa o seguinte, você tem sempre a melhor nota. O cara fala, Lincoln, qual é a nota? Eu falo, ó, vamos aqui com um dó, entendeu? Mas quando o cara fala assim, qual é a nota? Aí você fala, qualquer nota, é que você não está preocupado com a música, com arranjo, com nada. Aqui as coisas são tratadas assim, qualquer nota. Qualquer nota. E reforçando a bela e bastante eficaz analogia que você fez com o ciclo da borracha, é o mesmo que você falar de estação de minério, né? Você citou no texto. A estação de minério é exatamente isso. Você vai consumir o minério que tem naquilo ali e acabou. Vai ter que ir para outro lugar. Aquilo ali não vai ser feito pela natureza, não vai haver, não vai brotar do chão mais minério, as pedras não vão se recolocar no lugar. Não, acabou. Explorou, acabou ali. Nós fazemos a exploração do nosso turismo de forma extrativista mesmo, porque a gente extrai, consome, e se chover, um abzar. Se fizer sol, muito bem. Se vier gente, ótimo. Se não vejo ninguém, eu vou botar um queixo e vou lamentar. Nós estamos numa crise danada. E aí, eu por exemplo, que a demanda estabelece. Em vez de eu gerar a demanda. Eu, por exemplo, levei uma vez um gringo ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, um americano, né? Um americano bem sucedido e tal, porque ainda tem esse aspecto, né? O turismo aqui no Rio de Janeiro, ele traz muito um cidadão que não é um cidadão de uma classe privilegiada. Ele traz um cidadão assim mais, vamos dizer, de classe média americana e tal. Isso é um papo para um outro assunto mais profundo, mas que tem uma capacidade de gastar um pouco menor, mas que também a gente não atende o turista de alto nível. A gente não atende esse turista. Porque esse turista de alto nível, ele só vem no espetáculo do carnaval, porque é muito propagado lá fora, mas ele não consegue se sentir seguro em outras áreas do Rio de Janeiro, pelas questões que a gente já conhece, e porque não há uma estrutura de indústria que dê a ele aquilo que ele consome. Então, por exemplo, hotéis super luxo, acima de 5, 6 estrelas, que em outros lugares do mundo você tem vários, aqui parece que só tem um. No Rio de Janeiro, só tem um. Só tem um. Então você não tem essa condição. Mas tirando esse assunto, eu recebi um amigo que, na verdade, ele tem uma condição legal, e americano, da América do Norte, e
E ele é um cara que viajou pela Europa e tal. E eu levei ele na Lagoa. Cara, ele ficou impressionado com a Lagoa. Ele falou assim, cara, eu levei ele lá ali no Parque dos Patins, e quando tinha umas sessões de jazz ali, sabe? E ele ouvindo música, eu conheço os músicos dali, são músicos, assim, das melhores bandas, dos maiores artistas do Brasil tocam ali, mas só músico conhece, porque nenhum guia turista conhece isso, mas ali estão tocando os maiores músicos do Brasil, tocando jazz, e ele ficou impressionado, e ele falou assim, Lincoln, isso você só encontra num estado americano, que é em New Orleans, mesmo assim, não tem com essa paisagem. Com essa paisagem daqui, você disputa com Monte Carlo, mas Monte Carlo não tem essa musicalidade. Então, esse tipo de potencialidade que nós temos aqui, que não é explorada, porque você vai ver ali, nem um pouco, nem um pouco. Nem um pouco. Essa semana eu passei pela Floresta da Tijuca, as estradas ali do alto, completamente abandonadas, entendeu? Um lugar privilegiadíssimo. Privilegiadíssimo. É uma aventura. É uma aventura. Um deserto, porque a gente está vivendo esse momento da pandemia, tem poucos carros na rua, mas mesmo assim você percebe que pelas margens, pelos acostamentos, você consegue perceber limpeza pública, você consegue perceber parques e jardins, você consegue perceber cuidados e tudo abandonado. Abandonado. Então, sabe, é um absurdo. Sendo que o Rio de Janeiro, como a gente comentou no post, o Jans, a vocação do Rio de Janeiro é na área de serviços, é na área da arte e da cultura, é na área de turismo. Essa é a nossa vocação. Então, a nossa saída econômica, tanto se fala hoje, como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai sair disso? É a instituição governamental fomentando, como a gente comentou no post, de maneira pensando o fomento econômico por esses viés que são características nossas. Não adianta ficar falando que nós vamos fazer fábrica de não sei para cá, de fábrica de não sei, que não tem fábrica aqui. Não tem fábrica aqui. Não tem a cadeia produtiva de uma fábrica aqui. Não tem, não adianta. Então isso é tudo balela, conversa fiada. As nossas características, a saída econômica do nosso município, da cidade do Rio de Janeiro, seriam por essas áreas. A gente não tem, Lincoln, um planejamento de longo prazo. Não. Envolver todos os agentes da cadeia produtiva de todas essas vocações econômicas que nós temos. As coisas aqui acontecem sem qualquer planejamento. Ao Deus dará, né? Como eu diria meu avô, ao vai da valsa. Ao vai da valsa. Explicitamente em fazer um planejamento que independa do governo do momento e que a coisa siga de forma continuada, com os investimentos seguros, com o pensamento e bem identificado de onde queremos chegar. Agora, Jance, não é uma discordância. Eu concordo com você, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que falta um planejamento de um projeto acima das pessoas que ganham a eleição no aspecto daquele mandato. Eu concordo com você nisso. Eu só acho que mesmo pontualmente é muito débil a maneira que é conduzida. Mesmo tirando esse aspecto de um planejamento maior, de longo prazo, mesmo no curto prazo, há muita incompetência. Sim, porque é feito a jogará. As pessoas estão em posições que quando você conversa com as pessoas, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que tem uma posição estratégica importante da cultura do Rio de Janeiro, é um cara que não sabe nem quantas cordas tem uma guitarra. Então é complicado, entendeu? Porque ele não sabe a realidade, por exemplo, que um músico carioca, que muitos músicos no Brasil, eles são carioca, Jance. Eu sei porque eu sou músico, entendeu? Aqui são produzidos os maiores músicos do Brasil, com todo respeito a todos os municípios e estados brasileiros. Mas a maioria dos músicos são cariocas. Então, como é que estão passando necessidade essas pessoas hoje? Por quê? Porque não há um planejamento. Porque a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc é um problema federal, não é do município. O que que o município... Exatamente. E o que que o município tem planejado como um fomento econômico para essas pessoas? Isso não é desenvolvido. Mas sabe por quê, Jans?
Porque às vezes você vê até uma intenção boa, mas o inferno tá cheio de gente bem intencionada. Tá cheio de tudo endemoniado no inferno, entendeu? Tem um montão. O inferno tá lotado de gente bem intencionada. O que não pode é incompetência, entendeu? E que aqui no nosso país sobeja, né? Sobeja incompetência. Sobeja. O Sobeja brasileiro incompetência. tem o hábito horroroso de fazer por menos sempre, quase tudo do que está fazendo, quase tudo que está Uhum. realizando. Ele faz por menos, ele tem a sensação de que pro que é tá bom. Ele não há ele um comportamento de empenho a toda prova até conseguir conquistar aquilo que pretende. Abandona as Uhum. coisas pelo caminho, faz de qualquer jeito. E a gente vive passando por isso o tempo todo. Né? Sim. Prestação de serviço, que você falou que é uma vocação nossa, que é a prestação de serviço, nós temos os piores prestadores de serviços do país. O Rio de Janeiro é conhecidamente um lugar em que a prestação de serviço é horrorosa. E isso não tem a ver com o governo, tem a ver com as pessoas. Tem a Então, ver com as os pessoas. prestadores somos nós. Né? Uhum. Aí o cara chega no seu balcão, pede um troço, eu estou com preguiça de atendê-lo, me livro dele. Ele Uhum. pergunta qualquer coisa, porque eu quero continuar conversando com o meu colega, caiu uma prestação de serviço mal feita. A gente entra no estabelecimento, faz uma pergunta, a pessoa está ocupada com outra coisa, ela não te direciona nem o olhar, ela continua fazendo o que está fazendo, e quando você insiste, ele ainda demonstra claramente que está se sentindo aborrecido por você tê-lo incomodado. E você Verdade. pede aquilo, quase que pedindo desculpa por estar precisando do serviço. O comportamento aqui é como se você estivesse prestando um favor àquele que te contrata, em vez de você ficar com a sensação de que foi ótimo ter surgido alguém que demande aquilo para que você possa ter riqueza, que você possa ter ganho, que você tenha emprego e renda. Então, a visão é completamente mal feita e não há trabalho nesse aspecto. Não. Ninguém trabalha a ideologia dessa gente, ninguém trabalha a ideologia desses prestadores de serviço, que fazem parte dessa cadeia, para que eles entendam, por exemplo, que se não tiver gente no comércio comprando, ele não tem emprego. Se não tiver gente eu me lembro de uma situação que eu participei de um treinamento como palestrante. Na formação, você deve lembrar de algumas pessoas que queriam ser prestadores de serviço, principalmente na área de transporte, quando do advento da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Então havia uma preocupação muito grande, por exemplo, com o idioma do inglês, para que pessoas fossem ensinadas e treinadas. Só que não adianta o cara aprender inglês se o cara não aprendeu educação. E outra coisa, a educação e a gentileza, ela chega mais forte do que qualquer palavra em inglês. Ele será mal educado em inglês. Exatamente. Porque o negócio é a total falta de habilidade de gestão, entendeu? Do cara não. É uma boçalidade. Porque o cara não percebe que há uma dificuldade de prestação de serviço nos transportes no Rio de Janeiro quanto à educação e gentileza. Você vê com qualquer pessoa de qualquer estado no município do Rio de Janeiro reclama do trânsito, da falta de educação dos cariocas. Qualquer pessoa. Então, aí o cara quer ensinar inglês antes de ensinar uma questão de gentileza e educação, sabe? Aí, pô, Link, você tá falando, cara, é a realidade. Só que as pessoas chegaram no nível, infelizmente, só que as pessoas chegaram no nível, que elas parecem que isso não tem mais solução. Agora, aprender educação é difícil? Gentileza, será que é difícil aprender? Boa vontade. Boa vontade. Inglês pode ser difícil. Agora, você, quando chega com seu carro, transporte, van, táxi, você sair rapidamente do motorista e abrir a porta para um passageiro, é difícil você aprender isso? É difícil você ser ético e cobrar a corrida corretamente? Como a gente já foi o município que cobra as corridas mais erradas e absurdas e com ladroagem do Brasil? Exatamente. O que adianta falar inglês? Nada. Você sabe que hoje mesmo eu fui ao comércio e eu sempre tenho esse olhar, né, lógico, de atendimento, de cuidado com o cliente. E eu cheguei e perguntei assim, escuta, dá para fazer isso, não sei o que e tal? A pessoa falou, eu vi a cara assim, mas para que é isso? Aí ainda fui bobo, né, inocente, de querer explicar, né? Aí me gastei explicando, assim,
mas isso não é necessidade nenhuma, não precisa disso não. Mas você não presta serviço? Não, até presta, mas no que você está querendo não vale a pena. Vim embora. Que louco. É muito louco, né, bicho? É muito louco. Vim embora. Aí fui no outro tentar resolver outra coisa. Vocês fazem isso aqui? Fazemos. Aí eu pergunto, mas isso aqui, só se você entrar no risco comigo de que isso aqui pode dar errado. Eita! Eu digo, tá bom, se você está me dizendo que você não tem competência para fazer isso, não sou eu que Quanto mais eu. Vou você, né? É assim que trata. É impressionante, eu não estou fazendo galhofa nem inventando. É impressionante, que o nosso povo é tratado, né? É tratado, E aí você acha que... Agora eu posso estar equivocado, mas na maioria das vezes não é o patrão que te trata assim, não. Não, na maioria das vezes não. Quase que... A maioria. Só em 10% acontece isso. Mas também acontece do patrão às vezes. Acontece também, acontece. Mas é muito mas a maioria das acontece. Vezes, quando o patrão dona o negócio na mão do funcionário. Quando o patrão abandona, deixa ele à vontade para fazer do negócio dele uma mixórdia. É o que acontece normalmente. Meu velho, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu não cheguei nem a 1/3 dos assuntos que eu tinha separado, mas eu sabia que não ia conseguir chegar nele. Não, tranquilo. Porque a gente tem muita coisa. Não, tranquilo. Mas a gente guarda aí guarda no arquivo da próxima semana. A gente vai ter que fazer 2 lives por semana para dar conta dessa correria, dessa maluquice toda. Porque, como o Falando Tudo se pretende a discutir circunstâncias, né? A gente não discute aqui conceitos apenas. Os conceitos a gente discute quando eles fazem parte da circunstância. Mas as circunstâncias são os pontos do nosso bate-papo. E o país e o mundo como um todo, ele é prodigioso em produzir circunstâncias que exigem a nossa análise. Verdade. Verdade. E, além disso, as nossas excelências, né? As nossas jurisprudências e as nossas jurisprudências continuam fazendo do nosso mundo um mundo prodigioso em fatos e circunstâncias que precisam ser debatidos. Verdade. Beijo grande. Super beijo. Você. Valeu. Tchau, tchau. Velho, tchau. Tchau.